gostaria só de salientar que a longevidade é muito importante, mas também é importante viver bastante e bem, não é? E bem, principalmente do ponto de vista econômico, né? Isso é fundamental. Existe aqui uma firma de seguros que está nos apoiando também, que é a Prudential, né? E que já me ofereceu também isso. Como eu vou morrer só aos 98 anos, assassinado por um marido traído, então eles não vão ganhar muito comigo, né? De qualquer maneira, vamos então à primeira pergunta. Vamos aqui, pergunta. O benefício de frequentar cultos, né, pode vir advindo da maior socialização a que os fiéis estão submetidos. O estudo não poderia ter levado isso em consideração e realizado controle com membros de um clube de qualquer outro grupo que tenha, mais um pouquinho, que tenha encontros entre seus membros com regularidade? Bom, esse estudo já foi feito na Duke University. Eles compararam os grupos religiosos com Rotary, Lions, etc. E a única diferença, ou melhor, a única semelhança entre os dois estudos foi nos rotarianos e leões solidários. A solidariedade aumenta a longevidade. Os que eram só almoçadores e jantadores não viveram a quantidade de anos que os outros viveram. 7 anos é a diferença no grupo dos rotarianos. Todos esses clubes são os clubes centenários. Então, eles têm registros de todas as pessoas que participaram da atividade do clube intensamente. Bom, e a diferença de longevidade entre eles foi baseada unicamente no envolvimento solidário. Já nos grupos religiosos, existe solidariedade implícita e existe quase que uma causa comum. E realmente a convivência é completamente diferente. Porque existe também, e aí entra a questão do sagrado, que a gente não sabe ainda quanto identificar. Bernardo, eu vou te dar uma sugestão. Te lembra que em 1870, 1870? 1870, da nossa época, te lembra? Nós estávamos na universidade, nós estávamos na faculdade de medicina. Em 1870, um sujeito que chamava Luiz Felipe Semmelweis, na Áustria, se deu conta que se ele lavasse a mão entre as necrópsias que ele tinha feito durante a noite e os partos, as crianças e as mães não morriam de febre puerperal. Era febre, as crianças morriam. Era infecção, na época não se conhecia a bactéria. Ele disse, eu estou transmitindo alguma coisa, pois nós estamos exatamente na mesma situação em relação à religiosidade e espiritualidade. Nós não sabemos o que está sendo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O fato de eu ser ateu praticante, eu tenho um risco maior de morte súbita? Pois tu sabes que o mais que impressionante é o seguinte, é que tu não és ateu praticante, porque até os ateus têm uma certa espiritualidade. Claro. Não tenho dúvida nenhuma que a tua espiritualidade pode ser mais intensa do que a minha, que sou religioso. Perfeito. Agora, a outra pergunta vai ser para o Ricardo Stein. Atividade física intensa, maratona, Ironman, faz mal à saúde? Existe evidência? Isso tem sido muito discutido, inclusive, no Congresso Europeu de Cardiologia em Roma, agora, há 2, 3 meses atrás. Houve um confronto científico entre o Sanjay Sharma e o O'Keefe, um americano e um inglês, e o Sanjay Sharma ganhou. Ele defendia que a atividade física intensa, né, o exercício com essas características, não matava mais. E trouxe uma porção de evidências nesse sentido. Agora, tudo que é demais, na minha concepção, acaba sendo prejudicial. Inclusive... Nem tudo. Não, acho que tudo.
Fala por ti, Bernardo, que é um ser fora da curva, do seu ponto de vista sexual. Eu sei que tu está te referindo a isso. Eu acho que tua irmã é muito fofoqueira. Eu não tenho irmã, tenho um irmão gigante. Bom, brincadeiras espirituais à parte, toda vez que chega alguém no meu consultório para falar sobre maratona, ou vir fazer um teste cardiopulmonar, ou ultramaratona, uma menininha outro dia vai fazer simplesmente 170 quilômetros de ultramaratona de montanha, ela tem 44 horas para completar a prova, senão ela é desclassificada, né? Eu cansei de dizer para essas pessoas que isso não faz bem para a saúde. Porque essas pessoas não querem ouvir isso, eles não vêm para o consultório para me perguntar isso. Vocês perguntam, eu pergunto, né? Mas essas pessoas não perguntam. Só que eu pergunto, não é só um coração que é o músculo único do corpo. A gente está aqui conversando sobre coração, mas a gente está falando sobre um todo. O que será da articulação dessa gente? Né? Como elas vão viver no futuro com os seus joelhos cheios de artrose e as suas coxas femorais destruídas? Além do fato de algumas delas não se saberem com algum tipo de problema que potencialmente pode ser um gatilho para a morte súbita, né? Então eles vêm e perguntam, fiz o teste, estou zerado, posso competir, me dá um atestado. Poxa, eu não sou Deus, Deus aqui é o Lucchesi, né? Então nós não temos essa capacidade. Deixa eu aproveitar... Ele é igual ao meu pai. Deixa eu aproveitar que tu mostrasse uns slides ali, eu ainda sou do tempo do slide, viu? Porque eu estou na idade que quando eu faço aniversário, as velhinhas custam mais que o bolo, vocês sabiam? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu afirmasse ali que o paciente assintomático, o índice de morte fazendo exercício é quase zero. O indivíduo assintomático, que não tem doença estrutural ou não estrutural, que não compete ou se exercita em ambientes climáticos absurdos e que não usa droga. Eu posso te garantir que não fazer exercício mata muito mais do que qualquer outra coisa nesse cenário. Perfeito. Esses pacientes, então, não precisam fazer avaliação? Bernardo, eu acho que existem coisas que são corporativas. Eu, às vezes, sou a raposa que tem a chave do galinheiro, porque eu escrevo diretriz, né? Talvez não fosse o ergospirometrista que deveria escrever diretriz de ergospirometria, e sim, talvez deveria ter um cirurgião, talvez um advogado, talvez um paciente, né? Mas, na verdade, não, Bernardo. Eu acho que a avaliação ela é importante, até porque ela nos dá uma ideia prognóstica. Só para te cutucar, viu? E ela nos ajuda, inclusive, no prognóstico, e nos ajuda, inclusive, no sentido de auxiliar na prescrição do exercício dessas pessoas. Mas, Bernardo, nós estamos falando de indivíduos saudáveis ou doentes. O doente tem que fazer a avaliação em qualquer cenário. Perfeito. Deixa eu agora fazer, antes de fazer uma pergunta para o Hugo. Hugo, tu achas assim que a dieta mediterrânea, ela é excelente, tal, mas o que come muita carne, na brasa, por exemplo, ele não se diverte mais, hein? E isso não entra na espiritualidade? Eu acho que provavelmente sim, mas também tu tem que ver que quem segue a dieta do Mediterrâneo toma um vinhozinho, né? Então isso aí talvez também ajude, né, bastante. E daí também tomando um vinhozinho consegue encontrar um pouco mais a espiritualidade, né, doutor Lucchesi? Perfeito. Tem outra pergunta aqui, ó. Bernardo, Desculpa, só fazer um comentário. Sim, rápido. fala. Nós temos mais 2 horas. Acho que a única evidência, assim, de fato que a gente tem no cenário, algo que talvez a gente possa trazer até para a nossa vida, que aumenta, reduz a diminuição de telômero, mantém o DNA mitocondrial mais íntegro. Nesse cenário da alimentação, é comer
pouco e saudável. Nós somos verdadeiros glutões, inclusive quando vamos no Nabrasa. Nabrasa está patrocinando o evento? Sim, tem também. Beleza. Nós vamos fazer um sorteio e o Clóvis ganhou o sorteio do Nabrasa. Beleza, Clóvis. Então, na verdade, quando a gente vai no restaurante e come paga uma barbaridade, a gente tem que comer aquela barbaridade, a gente come com os olhos. Né? E a gente está indo de encontro à longevidade, porque comer pouco e comer bem seria o indicado. Eu só não sei o que são 30 gramas de castanha. Tenho muita dificuldade de seguir os nutricionistas. Hugo, tu gostaria de comentar isso antes do... Fazer um comentário sobre a Brasa. Eu quero fazer uma revelação. Eu sou sócio do dono da Brasa, o Lemir. Ele entope as coronárias, depois eu passo ponto de safeira. Está funcionando perfeito. muito bem o negócio. Quer dizer que ele é teu fornecedor. Tá certo. Não, eu acho que o comentário do Stein é muito pertinente. E falar sobre a dieta do Mediterrâneo, para mim, foi um prazer, porque eu acho que é uma dieta que, quando os pacientes, eu acho que diariamente perguntam de que tipo de dieta seguir, se tu vai ler assim, não tem muita evidência, né, assim, em geral, qual dieta. Eu acabo sempre dizendo assim, olha, parece que a dieta do Mediterrâneo é uma das únicas dietas que tem um bom segmento e que tem mais ou menos uma formatação que tu consegue saber o que tu deve comer mais, o que tu deve comer menos. Mas eu acho que, hoje em dia, com o que a gente tem de acesso à informação, eu acho até engraçado quando o paciente pergunta o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Normalmente é aquele cara obeso que parece estar querendo se fazer de desentendido, que tem que comer várias vezes no dia, que tem que evitar a gordura animal, que tem que fazer atividade física. Então, eu acho que é uma dieta que tem a vantagem de ser... não ser assim aquele sofrimento, né? Então tu pode até substituir, ele até tem, o tempo foi muito curto, a gente não conseguiu falar de tudo, mas se tu for olhar, tem os 10 passos para seguir a dieta do Mediterrâneo, tem bastante informação sobre isso, principalmente na Europa, né? E se tu vai ver assim, eles dizem uma coisa simples assim que é um passo, a sobremesa deveria ser uma fruta. Eu acho que se tu consegue inserir isso na tua vida, tu já está economizando muito em anos de vida, porque doce realmente a gente sabe que faz mal, né? Na prática, o que tu diz para o paciente, em termos assim de alimentos? Assim, de um modo geral, eu acho que é comer várias vezes no dia, comer bastante fruta e vegetal, evitar açúcar, evitar carne em excesso, fazer atividade física. Tu vê, em poucas palavras, eu acho que o bom senso norteia a nossa indicação para o paciente. Entre as carnes brancas, né? Tu indica o bacon também ou não? Eu acho que é uma boa, né? De vez em quando, ninguém vai morrer porque comeu um bacon um dia, né? O importante é a rotina, né? O Congresso de Cardiologia, uma vez, teve patrocínio do Porco Light, né, Ira? Lembra? Porco Light. Bom, nós temos mais uma pergunta ainda. Está tão gostosa essa nossa mesa, né? Que a gente vai adiante. Qual a relação do nível de serotonina com a religiosidade? Esses estudos estão começando a acontecer. Está se chegando. A gente fala que nós somos corpo, mente e espírito, né? E que então doenças da alma atingem o corpo: raiva, inveja, vaidade, depressão, tristeza. Esse contexto todo, um atinge o outro, né? Quer dizer, o corpo, mente e espírito são indissolúveis. O que está se vendo é o seguinte: é que nós estamos chegando muito próximo da bioquímica da doença da alma. Porque serotonina é o próprio hormônio do bem-estar, do humor, etc. E isso está sendo correlacionado, já tem um estudo, pelo menos, mostrando a presença de níveis de serotonina mais elevados em pacientes que frequentam culto religioso, ou vida religiosa ativa. Bom, os agentes inflamatórios, como a interleucina 6, esses são amplamente estudados. E se sabe claramente que os infartados e os cancerosos têm esses agentes inflamatórios mais altos. E uma coisa impressionante é que os que frequentam atividade religiosa menos que uma vez por semana, ou seja,
com frequência ativa, tem níveis muito mais baixos de interleucina 6. Nós vamos chegar muito próximo da bioquímica do câncer da alma. Só a última pergunta que eu faço para o meu querido amigo Ricardo, né, é sobre, embora não seja bem o nosso tópico aqui, qual é a relação que tem entre o exercício e a prevenção? Existe alguma coisa do câncer? Sim, isso é bem descrito na literatura. Eu já vou citar 2 tipos de câncer. Câncer de mama, que é super prevalente e incidente nas mulheres, né? E o câncer de intestino. Esses 2 tipos de câncer, especialmente alguns tipos de câncer de mama ligados ao estrogênio, o exercício tem um impacto não só na prevenção, como na evolução prognóstica dos pacientes que se exercitam e têm o diagnóstico da doença. E eu imagino também, Bernardo, só para completar rapidamente, que as pessoas que se exercitam de forma regular em bases crônicas acabam tendo hábitos de vida mais saudáveis. E por ter hábitos de vida mais saudáveis, vamos citar o tabaco. Maior religiosidade também. Vão ter menos câncer de pulmão. Então, assim, acho que existe uma relação causa-efeito direta e indireta. Muito obrigado, então, pessoal. Questão de ordem, senhor presidente, questão de ordem. Eu quero uma salva de palmas para o nosso presidente, que foi o melhor coordenador de mesa desses últimos anos. Perfeito, né? Desse último, o que tu dissesse? Não, do século.